Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos entrando ao vivo. Boa noite, Andréa, Patrícia, Rodrigo, Érica, todos que estão presentes. Então, bom estar de volta, querido Narbal. Hello. Saudades de uma live na Matra. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live, segunda live da Matra do ano, hoje sobre a obrigatoriedade da vacinação dos empregados. Boa noite, Márcia. O nosso super convidado, juiz, professor, escritor, poeta, Guilherme Guimarães Feliciano. Boa noite, Lauro, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Estava com saudade também, Érica. Vamos esperar o nosso convidado entrar. Espero que estejam todos bem, né? Porque a Covid ainda está por aí, inacreditavelmente. Vamos fazer quase um ano de trabalho, né? Telepresencial, um ano de lives. Rosilane, seja bem-vinda. Janete. Ó, o Guilherme já entrou. Vamos iniciar esta live que promete. O assunto é candente. Olá, Guilherme. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite, minha querida amiga. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Um prazer estar aqui, viu? Uma grande honra. A gente brinca que o Guilherme já é quase associado da Matra 12, né? Já é quase, a gente está quase trazendo ele para o TRT de Santa Catarina tantas as vezes que já estivesse aqui, né? Seja presencial, seja virtualmente, né, Guilherme? Ó, me convidem que eu vou, hein? Com certeza. É sempre uma honra, sempre um prazer. E é sempre Muitas um prazer. saudades aí dos amigos de Santa Catarina. E nós também, de ti. E eu estava comentando com o pessoal, quase um ano de pandemia, inacreditavelmente, né? Um ano de teletrabalho, agora em março, um ano das lives, pelo menos nós tivemos as lives para aproximar, né? Sem dúvida. Falando tanto de teletrabalho, né? Agora somos todos teletrabalhadores, já sabemos na carne como é que é. E não é uma escolha de Sofia, a desconexão e o teletrabalho, né, Guilherme? Como bem já escreveste. Exatamente. Por aí, né? Infelizmente é uma contingência que nos impele cada vez mais a não termos mais sentido de divisão entre tempo pessoal e tempo laboral, lamentavelmente. E cada vez mais complicado, né? Esses são as perdas e os ganhos da pandemia. E quando passar, a gente vai ter que fazer esse balanço, né, Guilherme? Exatamente. É o que nos espera. Mas vamos lá, o pessoal já está entrando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a juíza Maria Beatriz Gubert, sou juíza aqui do TRT de Santa Catarina, titular da 4ª Vara de Florianópolis, a vara que tem a vista mais bonita do Brasil. E isso é indiscutível. Você sabe que a minha vara tem vista para a Via Dutra, né? Não é muito bonito, não. Pois é, a minha é para Beira-Mar Norte, né? Vou fazer o quê, né? Uns tem, outros não tem, né? É para quem pode, Maria Beatriz. É verdade. Eu quero te dar as boas-vindas, né, formalmente, dizer que é uma alegria e uma honra te receber aqui no nosso perfil da Matra 12. É sempre um prazer. A última vez que nos encontramos foi sobre o nosso livro de causos, né? E contaste aquele causo, até vamos fazer propaganda aqui, contando causos, narrativas do cotidiano da magistratura trabalhista, editora Venturoli. São causos jurídicos e não jurídicos de vários juízes do Brasil. Então, é um recorte muito divertido, emocionante, né? De histórias que todos vivemos, principalmente em sala de audiência. E o caos do Guilherme é imperdível, mas eu não vou contar porque vocês têm que comprar o livro para ler. Leiam lá. Leiam lá. Guilherme, eu sempre gosto de, antes de iniciar as lives, e nesse nosso assunto tão candente, né? A obrigatoriedade da vacinação dos empregados, eu sempre gosto de
perguntar para alguns colegas e amigos teus, né? Amigos do nosso convidado. E hoje foi difícil, né? Porque todo mundo conhece o Guilherme, tens vários amigos aqui em Santa Catarina. Então, eu conversei com a Patrícia Santana e com o Narbal Filete, que são que Queridos gostam muito amigos. de ti. E eu disse assim, ó, eu queria que vocês resumissem o Guilherme, porque juiz, para resumir, é duro, né? Juiz não consegue resumir. A gente pede assim, uma frase, apenas uma frasezinha. Então, eu vou ler que o aqui digo. eu vou ler aqui as frasezinhas aqui, ó. A Patrícia disse assim, ó, que é fácil te identificar, porque assim, ó, espera mais um pouquinho que eu já estou saindo, ela disse. Que é muito, muito tu. Ou temos fala, assim falou a Patrícia. Mas brincadeiras à Ela parte, se lembra bem. ela disse assim, Guilherme é gentil, bondoso, educado, generoso, corajoso, imensamente inteligente. Inteligência é essa que o torna cheio de sabedoria, extremamente forte. Fortaleza que nos dá segurança. Segurança que é importantíssima para o nosso caminhar. Nós, dirigentes associativos, juízes, professores, advogados e alunos. Falando sobre o Guilherme, me lembro de um trecho pequeno da letra da música Há Tempos, escrita por Renato Russo. Compaixão é fortaleza. Opa. Peraí, é ao vivo, né? Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Então, a Patrícia disse que tu és um amigo muito querido e que é um prazer desfrutar da tua amizade. Já o Amei, Narval, Patrícia. já disse, pelos anos de atuação na Anamatra, aprendi a admirar o Guilherme Feliciano pela lealdade, senso de humor, ponderação, inteligência e extrema capacidade de trabalho e produção intelectuais, especialmente no campo dos direitos sociais. Uma frase que bem o caracterizaria seria esta: o que deve ser feito merece ser bem feito. Mas a maior virtude dele, segundo o Narbal, é ser roqueiro, como eu, fã incondicional da banda canadense Rush. Abraço, Narbal, tá certo. Então, nós temos aqui um professor, juiz, palestrante, escritor, poeta, né, que eu andei vendo que tu és um amante da poesia, e roqueiro. Né? Então, o cardápio está completo hoje para a nossa noite. Bia, posso falar rapidamente da referência da Andréia? Claro, da Patrícia. O pessoal... Da referência Desculpa, da Patrícia, verdade, da Patrícia. Beijo, Patrícia. Elas são quase uma só, mas ainda exatamente. É que a Andréia foi a minha diretora, né, na gestão da Anamatra, provavelmente foi a Andréia que comentou com a Patrícia. Essa história do tem fala é o seguinte, a Anamatra, quando eu presidia a entidade, era chamada para muita coisa. E a gente tinha de selecionar os eventos em que nós íamos, eu, a Noêmia, enfim, o Colucci, porque era pouca gente para muita coisa. E o meu critério era esse, eu sempre achei que a associação deveria ser, sobretudo, uma entidade que se manifestasse, que dialogasse com a sociedade civil. Então eu perguntava, tem fala? Porque se não tem fala, em princípio a gente manda um telegrama, Sim, manda um ofício. certo. Se tem fala, a gente vai. É nesse contexto, então, né? Mas vamos lá, Guilherme. O nosso tema hoje é candente, pulsante, né? Está na boca de todos os operadores de direito e não operadores, né? Porque, afinal, hoje nós temos 200 milhões de juízes no Brasil, né? Que tudo entendem, tudo discorrem. Então, a gente vai falar de vacinação, da obrigatoriedade da vacinação dos empregados, né? Eu pensei em começar, Guilherme, como nós conversamos, falando da última decisão do STF, né? Nas ADIs 6586 e 6587, sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação. Era uma demanda, né, que envolvia pais veganos, até achei interessante quando eu fui pesquisar, que se recusavam a vacinar os filhos por questões filosóficas e ideológicas. Os ministros se manifestaram muito detalhadamente, há votos assim muito fortes, eu achei, né? E todos enfatizaram, com exceção do ministro Cássio, né, Nunes, sobre a prevalência do coletivo sobre o individual. E eu recordo-me aqui da fala muito forte da ministra Carmen Lúcia, que disse: a Constituição não garante a liberdade a uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta.
É dever do Estado, mediante políticas públicas, reduzir riscos de doenças e outros agravos, adotando as medidas necessárias para proteger a todos da contaminação de um vírus perigoso. A partir do pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, dos diversos votos dos ministros, né? Eu já vou te jogar, então, a pergunta de $1 milhão aqui. Afinal, a vacinação dos empregados contra a Covid-19, a partir dessa decisão do STF, é obrigatória? Né? Nós recebemos várias pessoas fizeram esta pergunta, mas eu destaco aqui o nosso amigo Lauro Campos, que está presente em todas as lives e nos ajuda na divulgação. E já te passo a palavra, então, Guilherme, para a gente começar. Então, eu aproveito que você fez essa referência ao Lauro, Beatriz, e quero cumprimentar aqui todos os queridos colegas que estão presentes. Eu vi aqui vários, Dani Bertacchini, a Patrícia, né? O pessoal do núcleo. Então, queria deixar um especial abraço para o pessoal do núcleo de pesquisa e extensão, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, que é o núcleo que eu coordeno na USP. E vários outros queridos que estão aqui. Eu deixo um abraço para todos. Me desculpem se eu não citá-los nominalmente todos, mas sintam-se todos abraçados. Veja, essa de fato é a questão de 1 milhão, como você disse. O Supremo Tribunal Federal, como em vários outros casos, busca sempre uma solução muito ao gosto daquela ideia de concordância harmônica entre os direitos fundamentais, quando nós temos hard cases, né? Colisões de direitos fundamentais, como seria aqui o caso. Por um lado, a saúde pública, que é um direito fundamental difuso, não é, de todos os cidadãos, que vai ter lá sua regulação não apenas no artigo 6º, mas no artigo 196 e seguintes da Constituição, e, por outro lado, a liberdade de agir, não é? Que está ali expressa no artigo 5º, inciso 2º, no sentido de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei, e, a partir disso, imbricada com a liberdade de agir, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, etc. Né? Ou seja, como razões aqui para o não agir, ou para o não se vacinar ou não vacinar os filhos, etc. É curioso, porque eu já tinha conhecimento destas tendências filosóficas ou religiosas, há até algumas linhas esotéricas, né, que pregam, digamos, a não vacinação por conta dos efeitos deletérios da vacina, até numa perspectiva espiritual, enfim. Eram ideias que eu conhecia já há, eu diria, pelo menos 2 décadas. Eu nunca imaginei, minha querida Beatriz, que isto seria, em algum momento, levado a sério a este ponto, de se tornar uma questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal deitaria os seus olhos. Isso aconteceu. Como outras tantas teses que eu sei que muitos de nós já ouvíamos e nunca imaginávamos que em algum momento seriam levadas tão a sério, como, por exemplo, o terraplanismo, que agora tem merecido até congressos internacionais. Enfim, e aí, me desculpem, estou sendo muito sincero se eventualmente alguém que nos assiste tem esta visão filosófica em relação à vacina. Mas me parece que a ministra Carmen Lúcia tem toda a razão. E, de todo modo, repito, na linha da chamada concordância prática ou concordância harmônica entre os direitos fundamentais, parece-me que o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão final, acabou, no final das contas, encontrando um caminho do meio. Ou seja, ele sequer, pelo menos na minha visão, foi radical na sua decisão. Porque nesta decisão em plenário, nas ADIs 6586 e 6587, o que fica muito claramente dito pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, é que vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Isso é muito interessante. Sim. Ou seja, ele não está dizendo que uma pessoa pode ser obrigada, manu militari, a receber uma vacina
a receber uma substância na sua corrente sanguínea. Ele diz isso muito claramente. Eu até trouxe aqui, olha, a vacinação compulsória não significa vacinação forçada por exigir sempre o consentimento do usuário. Mas aí ele complementa por conta exatamente desta ponderação que tem de ser feita na linha da concordância prática. Contudo, pode ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência em determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes e, evidentemente, que tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, que venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais, que atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e que se trate de vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Então, me parece que o ministro Lewandowski, e por conta do seu voto plenário, caminhou muito adequadamente, não é? Não foi, repito, radical. Então, pelo voto, ninguém pode ser obrigado, mediante força física, a ser vacinado. Isto me lembra, Beatriz, algumas hipóteses semelhantes em que a solução jurisprudencial foi a mesma. Por exemplo, o indivíduo pode ser obrigado, manu militari, a fazer o famoso teste do bafômetro, né? O etilômetro. Não. Manu militari, não. Mas se ele não fizer, há consequências drásticas, como inclusive a perda pronta da sua possibilidade de conduzir o veículo. É uma escolha que ele faz. Mas, na realidade, só te interrompendo, Guilherme, as crianças, quando têm que se matricular, isso nunca foi discutido, né? Tem que levar a caderneta de vacinação. Exato. Isso é algo que acontece há muitos anos. Então, a gente estranha que essa discussão esteja tão candente, né? Por algo que já vinha ocorrendo no país de formas diversas. Sinal, né? Dos Porque tempos. até o momento, eu não me lembro nunca de a gente ir se vacinar ou vacinar um filho e perguntar: essa vacina é chinesa? Essa vacina é russa? Essa vacina é americana? Da onde vem essa vacina? Exatamente. Então, tem todas essas outras questões que acabam impactando na análise jurídica. Né? Com certeza. Eu dou outro exemplo aqui. Trabalho penitenciário. Não é? Isso é sempre uma coisa muito mal compreendida, e eu me lembro isso lá das minhas aulas de direito penal, época em que eu lecionava direito penal. Muita gente diz, ora, mas não é possível o trabalho forçado. Então, como é que a lei de execuções penais prevê o trabalho penitenciário? O que a Constituição não permite, e vai aqui na mesma linha, é a pena de trabalho forçado. E, de fato, nenhum presidiário, nenhum detento pode ser obrigado, manu militari, a trabalhar. Isto é certo. Agora, se ele não trabalha, e o trabalho é uma obrigação do preso, ele terá consequências. Sim. Ele, por exemplo, terá prejuízo na progressão de pena, não terá uma série de benefícios, etc. Então, são as tais medidas indiretas. A saída aqui foi perfeita, a meu ver, atendendo ao princípio da concordância prática. Aí a sua questão. E em relação ao trabalhador? Me parece que isto se aplica perfeitamente agora na perspectiva do poder hierárquico do empregador. Evidentemente, nenhum empregador poderia, até porque agora não estou nem falando de poder público mais, obrigar o seu empregado neste sentido de vaciná-lo forçadamente. Agora, a depender do contexto, até para preservar o meio ambiente do trabalho, pode haver consequências, pode haver, na acepção aqui da decisão do Supremo Tribunal Federal, medidas indiretas de base patronal, né, derivadas do poder hierárquico, que induzam o trabalhador a se vacinar. E se ele não se vacinar, ele poderá ser, sim, sujeito a estas consequências jurídicas, inclusive no contexto do ius variandi do poder hierárquico. É isso que nós temos de discutir. Quais são os limites destas medidas indiretas, quando eu falo do poder privado, que é o poder empregatício, mas que, em princípio, a vacina pode ser exigida do empregado,
até para se garantir o equilíbrio e a natureza saudável do meio ambiente do trabalho, me parece que sim, a resposta é positiva. Mesmo porque é uma obrigação do empregador, como tu bem disseste, né? A obrigação, a manutenção do ambiente rígido, sadio e seguro pela Constituição, pelo artigo 158, se eu não me engano, da CLT, é obrigação do empregador, norma regulamentar, inclusive o artigo 158, parágrafo 5º, me parece, que fala dos EPIs, né? Da questão dos EPIs. E nesse contexto, eu acho plenamente plausível a gente entender que a vacina pode até se equiparar ao uso de EPI para fins de aplicação de penalidades ou não. Mas a gente vai seguir porque eu quero analisar mais detalhadamente. Tu falas como regra geral, né? Mas imagino que há exceções. E que exceções seriam essas, Guilherme? Eu queria que tu falasse um pouquinho. E aqui eu entro já na pergunta da colega Ana Fontes Guedes, que é nossa colega do TRT da 2ª Região. Ela pergunta assim, convicção religiosa estaria abrigada nessa exceção? Ok, então vamos lá. Questão interessante que me permite esta breve propaganda, minha querida Beatriz. Nós enfrentamos, eu e o colega José Antônio Ribeiro, que é meu querido amigo e juiz também na 15ª Região, nós enfrentamos em um artigo recentemente publicado no Jota, e que foi aí remodelado, ampliado e deverá ser publicado também na revista LTR. Ali nós identificamos, em princípio, 2 exceções, mas eu começo pela sua última pergunta. A liberdade de crença ou liberdade de religião é uma dessas exceções? A meu ver, não. Porque exatamente nesses casos do Supremo Tribunal Federal, o que estava em causa, entre outras questões, era exatamente a convicção filosófica destes pais que, enfim, entendiam por bem não vacinar os seus filhos. E convicções religiosas, para estes efeitos, assimilam-se às convicções filosóficas. Então, o tratamento jurídico, me parece, é o mesmo para todos esses casos. É cabível uma objeção de consciência apenas no sentido de que a pessoa não pode ser obrigada manu militare a ser vacinada. Não pode haver vacinação forçada naquela distinção que o Supremo faz. Agora, pode haver vacinação compulsória, mesmo em relação a quem tem uma religião que, por acaso, lhe diga não se vacine? Pode, neste sentido de compulsoriedade. Ou seja, esta pessoa pode optar, em razão da sua fé, por não se vacinar, mas terá de enfrentar as consequências que disso decorrerem. E aí, veja, não é nem o nosso propósito aqui, mas é importante se diga o seguinte, em relação a filhos incapazes, obviamente, há aqui consequências, a meu ver, até de ordem criminal. Eventualmente, por uma questão de fé. Não se vacina um filho e ele, por exemplo, vem a contrair a poliomielite e passa a, portanto, ter uma deficiência em razão disto, me parece que até na perspectiva criminal isto pode ser devidamente exigido dos pais. Porque as convicções religiosas, mesmo quando exercidas, não podem efetivamente blindar o indivíduo contra os efeitos negativos da sua opção, especialmente quando eles estejam tipificados criminalmente. E aqui nós vamos discutir tipos penais que vão do abandono material até mesmo as lesões corporais dolosas. Mas isso não nos diz respeito. No que nos diz respeito aqui, mais diretamente, as exceções que eu vejo entram também naquela lógica de uma concordância prática e sempre de um juízo de ponderação que vai considerar o caso concreto. E aí, me parece, há 2 exceções aqui mais evidentes que nós poderíamos considerar. Primeiro, uma que se deve pensar muito concretamente no caso a caso, na casuística. Se o trabalhador
alegar que há um risco concreto e grave para ele próprio. Então, por exemplo, uma reação de ordem alergênica. Alergia, né? Porque Exatamente. a vacina tem a clara, né, de ovo, e tem muita gente que é alérgica a essa clara de ovo. Exatamente. Uma razão de ordem médica, repito, vamos dizer. Uma razão de ordem médica. Isto não pode efetivamente ser apenas alegado. Isso, a meu ver, no contexto da relação de emprego, tem de ser demonstrado. Mas se demonstrar que há, então, este risco à saúde do trabalhador, porque efetivamente ele tem uma alergia ou por alguma outra razão ele pode desenvolver, por exemplo, uma doença autoimune que não lhe permita ser vacinado naquele contexto, nesse caso ele pode se excusar. Ele se excusa do quê? Agora sim, daquelas consequências indiretas. Sim. E aí nós vamos analisar caso a caso como deve proceder o empregador. Mas uma coisa é certa, nessa situação, por exemplo, não caberá já uma dispensa com justa causa. Claro. Porque há uma razão para ele se negar a aceitar esta vacinação. Agora, eventualmente, o que caberá será uma suspensão do contrato de trabalho. Agora, ou, se possível, até uma colocação em teletrabalho, né? Porque, na realidade, o empregado não vai ser vacinado e os demais vão ser vacinados. Então, também tem essa relação, né? Entre aquele que não pode ser vacinado, que não adianta a gente imunizar toda a coletividade de empregados e ter 2 ou 3 que não sejam vacinados. Então, o empregador vai ter que também dar o seu jeito, como se diz, né? Talvez colocando em teletrabalho, talvez uma licença remunerada, se assim não puder, né? Porque, veja, de novo nós temos esse contexto. Ok, agora ele tem, digamos, o direito subjetivo de não se vacinar. Isso é uma coisa. Por outro lado, o empregador continua tendo o dever de rigidez quanto ao meio ambiente de trabalho que ele organiza. Então, ele terá de buscar uma situação que, mais uma vez, permita a concordância prática dessas duas situações. Não será, certamente, inserir esse indivíduo no meio ambiente de trabalho e dizer, olha, lava as minhas mãos. Porque isso é importante que os advogados saibam, inclusive, até na perspectiva da advocacia preventiva. Não é isso. Porque certamente ele não vai se isentar, até porque, no meu entendimento, esta responsabilidade decorrente do desequilíbrio do meio ambiente de trabalho e um meio ambiente do trabalho contaminado por SARS-CoV-2 é um meio ambiente de trabalho poluído, desequilibrado, essa responsabilidade é objetiva. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, concorrente com o artigo 927, parágrafo 1º do Código Civil. O Supremo já reconheceu que cabe no direito do trabalho a hipótese do 927, parágrafo único do Código Civil, que refere às outras leis. Por exemplo, a Lei 6938. Então, nesse caso, o empregador responde independentemente de culpa e independentemente de ato ilícito. Portanto, ele não poderá dizer sim, mas eu coloquei o trabalhador no meio ambiente de trabalho porque ele tinha esse direito. Se houver o dano, ele vai responder. Então, ele precisa buscar outras alternativas. Teletrabalho, suspensão ou, se eventualmente, porque isso vai ter de ser discutido também na esfera previdenciária. Eventualmente, se vai dar uma solução semelhante a um auxílio-doença. Essa discussão também vai acontecer lá. Também pode ser uma alternativa para o empregador. Sim. Ou, enfim, nós vamos discutir até no limite uma dispensa sem justa causa, com o pagamento de todos os direitos, se não houver outra alternativa. Mas certamente dispensa com justa causa não vai caber aqui. Deixa eu só falar para o pessoal, tem muitas perguntas entrando, pessoal, muitas dessas perguntas. Rose, boa noite. Eu vi que a doutora Betânia também. Essas perguntas estão todas no nosso roteiro, então a gente vai estar seguindo aqui uma ordem para a gente não se perder. Mas continuem postando, porque o Guilherme vai respondendo aqui aos poucos, são muitas questões, né? A gente tem que cuidar. Eu queria... Você me permite, Beatriz, bem rapidamente. Claro. Nós identificamos ainda uma segunda exceção. Esta até de uma configuração talvez um pouco mais complexa no contexto do dia a dia de uma empresa, mas que em tese seria possível, que aí diz respeito exatamente à aplicação do princípio da proporcionalidade a uma situação como essa,
e especialmente a um dos subprincípios, não é? Deste princípio. Há quem entenda que não é sequer um princípio. Eu entendo, seguindo Canutilho e outros autores, que é sim um princípio, embora um princípio instrumental. E dentro, digamos, da configuração tríplice da proporcionalidade, no chamado juízo de necessidade. Pode ser que não seja necessário, em uma hipótese concreta, impor ao trabalhador estas medidas indiretas derivadas da sua recusa a se vacinar. Que situação seria esta? Se ele, trabalhador, empregado, as suas integrais expensas, apresentasse dentro de períodos curtos, e geralmente as autoridades sanitárias indicam períodos de 48 a 72 horas, testes sucessivos que indicassem a sua condição negativa para o SARS-CoV-2. Essa é uma situação que eu diria quase fictícia, porque o custo disso é imenso. Eu andei fazendo esses testes por conta de viagens, esses testes ainda são bem caros. Quer dizer, eu teria de pensar aí um trabalhador com uma renda bem elevada que pudesse fazer isso a cada 2 dias. Talvez os altos empregados, né, que precisem, um executivo, enfim, mas ainda assim, né, aqui em Florianópolis é na faixa de R$450 um PCR desse. Eu apurei a média do PCR 340 no país, quer dizer, você imagina, 340 vezes 15 vai ser o custo, aproximado desse trabalhador, R$5.100. Não consigo imaginar quem pague isso. Guilherme, também as lactantes e as gestantes estariam inseridas nesse grupo aí, porque não há uma certeza, né? Eu já vi médicos defendendo a vacina desse grupo e já vi médicos dizendo que ainda não há testes conclusivos. Tu achas que elas poderiam se inserir, talvez por cautela? Veja, pois é, eu convirjo para o que você disse. Ainda não há, a meu ver, estudos conclusivos. Há, neste momento, em alguns países da Europa, por exemplo, para algumas vacinas específicas, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, por razões próprias, portanto, da composição daquela vacina, uma indicação para que pessoas muito idosas não utilizem aquela vacina específica. Mas ainda, pelo que eu sei, não houve um reconhecimento universal via OMS e nem no Brasil. É algo específico para a vacina da AstraZeneca, se não me engano, agora não me lembro se na Alemanha ou se em algum país ali mais próximo ao leste europeu. Se isto, digamos, e aqui é sempre uma discussão muito dinâmica, mas se isto, digamos, a partir de determinado momento, se tornar, na perspectiva científica, elemento da chamada communis opinio doctorum, ou seja, a comunidade científica admite com um padrão universal de aceitação que aquela específica vacina não deve ser aplicada em maiores de 80 anos, ou que aquela específica vacina não deve ser aplicada em lactantes ou em gestantes, me parece que aí sim, diante desta nova condição, de acordo com a chamada evolução do estado da técnica, isso é bem do direito ambiental, de acordo com a evolução do estado da técnica, a partir deste momento e desta demonstração, eu passo a ter novas exceções. Mas não me parece, Beatriz, que seja o caso neste momento. Sim. Não me parece que há esta configuração científica do ponto de vista da comunidade internacional quanto a gestantes, lactantes e mesmo em relação aos idosos. São países da Europa que me parece que aí já adotaram isso com alguma oficialidade. A Evangelina colocou aqui, diz que é a Alemanha que fez essa recomendação. A Alemanha. Alemanha. Agora, veja, eu posso ter uma situação concreta. O médico daquela gestante, então não é uma recomendação geral. O médico daquela gestante diz, olha, aqui, exato, há uma gravidez de risco porque a mãe já é alérgica ou teve algum quadro alergênico em algum momento da sua vida, talvez o feto compartilhe disso e há um risco.
Então, diante desse caso concreto, eu acho até admissível que um juiz do trabalho, eventualmente, em uma tutela de urgência, libere esse trabalhador de uma obrigação que derive, por exemplo, de um ato regulamentar da empresa, de um regulamento de empresa ou de uma convenção coletiva, quanto à obrigação de se vacinar. Mas é algo concreto que tem que ser demonstrado nos autos. Caso a caso, né? Eu acho que essa análise, a gente fala como regra geral, sim, né? Obrigatoriedade da vacinação, de acordo com a decisão do STF, mas, obviamente, a gente vai analisar na prática caso a caso, né? Muito especificamente. Aproveitando que tu mencionaste a Europa, né? Eu queria trazer aqui, porque eu achei muito interessante no nosso grupo lá no Ágora, essa discussão, essa resolução do Conselho da Europa, a recente resolução de 27 de janeiro, a Assembleia aprovou a resolução 2361, segundo a qual a vacina não pode ser obrigatória, nem haver discriminação, inclusive não podendo haver nenhuma sanção trabalhista em relação a quem não queira tomá-la. E aí a gente tem buscando no direito comparado, né? A gente tem um posicionamento completamente oposto ao que o nosso STF já anunciou, né, Guilherme? O que tu pensas a respeito? Veja, na verdade, essa decisão do Conselho da Europa, eu acho até que precisa ser melhor examinada. Em algumas passagens, a meu ver, ela caminha também naquela linha de diferenciar o que é uma vacinação compulsória de uma vacinação forçada. Né? Isso tem a ver, a tradução, enfim, talvez não tenha sido muito feliz em algumas passagens. Em geral, me parece, a preocupação ali diz respeito à vacinação forçada. Agora, quando vai falar das consequências para o trabalhador, evidentemente isso se abre e aí, de fato, haveria aí algumas colidências com o que nós estamos falando aqui. De todo modo, acho que na perspectiva do que nós temos, e até porque, no contexto brasileiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de ADI, e, portanto, com eficácia erga omnes, vinculante para os juízes, etc., nós não temos sequer como, eventualmente, caminhar pela via do artigo 8º caput da CLT, direito comparado, e entender que algo disso se pudesse aproveitar para se eximir trabalhadores desta obrigação de vacinação que possa haver no contexto de vacinação compulsória e não de vacinação forçada. Essa está fora de contexto. Porque ali ele fala... É um contraponto, sem dúvida. Porque fala especificamente que não há discriminação. Depois a gente vai entrar mais detalhadamente, né? Se um empregado que é despedido ou que sequer é contratado devido à política da vacinação obrigatória, ele pode alegar essa discriminação, mas a gente vai chegar lá. Tu já mencionaste no início, Guilherme, mas eu queria aprofundar um pouquinho, de que forma o empregador pode colocar em prática essa política de vacinação? Porque eu acho que, mais do que tudo, o empregador tem que regulamentar para que os empregados saibam, né? Então, assim, inclusive na aplicação de eventual justa causa, na aplicação das penalidades que advirão da recusa a essa obrigatoriedade da vacinação. Regulamento, compliance, o que tu tens a nos dizer? Pois é, isso também é interessante falar, porque nós estamos falando aqui na obrigatoriedade, né, na obrigação do trabalhador, etc. Mas é importante que os nossos amigos aqui entendam que nós estamos falando em tese. Sim. Porque, veja, hoje nós não temos vacina sequer para os grupos de risco. Sim. Não é? A gente está partindo do pressuposto, né, de que tem vacina para todo mundo, não é o caso. Exatamente. Né? Não é a situação atual. Quer dizer, nós mal aqui em São Paulo, nós não terminamos sequer ainda, na maior parte das regiões, de vacinar os profissionais que estão na linha de frente, médicos, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, etc. Depois ainda teremos os idosos. Né? Aqui na minha cidade ainda nem iniciamos ainda a vacinação dos idosos. Então, como é que eu vou dizer para um trabalhador que não pertence a grupo de risco, que não tem nenhuma prioridade, olha, você só vai poder trabalhar se você se vacinar? Não faz o menor sentido. Claro. Então, alguns pressupostos têm de estar presentes para que efetivamente o empregador possa dizer, olha, empregado, agora eu quero que você se vacine. Qual é o primeiro pressuposto? Que
diante do Programa Nacional de Vacinação, já seja o momento daquele trabalhador. Este é o primeiro pressuposto. Sim. Então, se nós estamos ainda alcançando, vacinando ou imunizando os grupos de risco, ou os profissionais médicos, etc., e ainda não chegou a vez desse trabalhador, obviamente que eu não posso imaginar que ele tenha alguma obrigação de se vacinar, sob pena, inclusive, de, no limite, ser dispensado com justa causa, ou até sem justa causa. Não faz sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, a empresa, qual é o limite, digamos, desta obrigatoriedade? O primeiro pressuposto é esse, que do ponto de vista do Programa Nacional de Vacinação, já tenha chegado o momento em que aquele trabalhador deva ser vacinado. O segundo ponto é que esta exigência, e aí nós começamos a entrar naquele ponto que você suscitou agora há pouco, da discriminação, que essa exigência seja universal no contexto daquela empresa. Ela não pode ser um pretexto para a empresa criar algum tipo de entrave ou algum tipo de aborrecimento para aquele trabalhador. Sim. Especificamente. Ou seja, a empresa, digamos, ela é mais flexível em relação a alguns trabalhadores e mais rigorosa em relação a outros trabalhadores. Em relação aos seus gerentes, ela não faz essa exigência de um modo tão aguerrido. Em relação aos trabalhadores de linha, ela faz essa exigência a ponto até de ameaçar dispensa com justa causa. Não, aí estamos caminhando para a discriminação. Então, qual é o caminho que me parece deveria até partir das próprias advocacias preventivas? As empresas, no seu âmbito corporativo, especialmente as empresas de maior porte, as empresas grandes, né, deveriam elaborar programas internos relativos à vacinação. Isso pode ser feito, inclusive, mediante regulamento de empresa ou mediante atos regulamentares similares ao regulamento de empresa que o empregador pode baixar utilizando-se do seu poder regulamentar, que é uma dimensão do poder hierárquico. E aí, fazendo isto a partir de uma fonte formal de direito do trabalho, como nós sabemos que os regulamentos de empresa e atos regulamentares similares são fonte formal de direito do trabalho, a empresa está emanando, por assim dizer, norma jurídica, com generalidade e abstração. E aí ela se afasta de uma hipótese concreta de discriminação. Um outro caminho, que a meu ver é até mais saudável para se implementar estas políticas de vacinação no contexto das empresas, são as negociações coletivas. Sim. Trazer o sindicato para a discussão, porque interessará o sindicato discutir isso. Eu Bom, acho haverá que consequências para os trabalhadores do ponto de vista individual. Poderão até ser demitidos. Por outro lado, há consequências para os trabalhadores do ponto de vista coletivo, com relação à sua saúde, integridade física. Então, vamos discutir aqui como é que será isto no momento em que faixas diferentes de trabalhadores desta empresa chegarem ao momento próprio da vacinação de acordo com o programa nacional. Como é que a empresa agirá? Ela notificará o trabalhador para que ele comprove a vacinação? Isto vai interferir com a sua privacidade? O trabalhador deve declarar que foi vacinado por conta e risco? Isto bastará para a empresa? Quais serão as consequências? O ideal, para que não haja grandes discussões depois em juízo, é que isso tudo fosse estabelecido em acordos ou convenções coletivas de trabalho no âmbito da negociação coletiva. E este é o momento, porque daqui a pouco nós já teremos aí para o segundo semestre uma vacinação já alcançando faixas maiores da população. E tu falando ainda a respeito da exibição, da exigência ou não do atestado de vacinação, eu me lembro que é LGPD, né? De se analisar também a necessidade e a utilidade da exibição de quais dados que vão ser fornecidos, né? Da Exatamente. Prova. Então, tem todas essas questões que uma advocacia empresarial tem que resolver. E eu penso que é a hora mesmo, eu concordo contigo, eu acho que é a hora dos sindicatos assumirem, tal como fizeram na MP 927, quando ela caducou,
né? Muitos sindicatos aqui em Santa Catarina, a gente tem um sindicalismo em algumas categorias muito forte, se reuniram para resolver essas questões que ficaram, né, controvertidas com relação às questões do direito intertemporal. Eu acho que aí é o caso dos sindicatos entrarem também, eu concordo, né? Até para evitar as discussões que vão desaguar no judiciário, né? A gente sabe, né, Guilherme? E individualmente ou coletivamente, a gente pode ter essas questões para resolver. E aí, avançando um pouquinho aqui, então, entrando mais detalhadamente, se o empregado, então, resolve não se vacinar, o que pode acontecer? É lícito, então, o empregador aplicar as penalidades que reiteradas podem gerar uma justa causa? Teve uma ótima pergunta aqui de alguém, Leandro, eu acho. Ele disse que há profissionais da saúde que estão se recusando, os profissionais que estão na linha de frente, alguém complementou, funcionários de asilo, por exemplo, que estão se recusando a vacinar. Podemos aplicar uma justa causa direto em determinados casos? Tem que seguir a progressão, começando por uma... Eu acho, sinceramente, que a advertência, por exemplo, não tem utilidade nenhuma, porque o empregado vai continuar circulando. Para mim, eu acho que a primeira penalidade, a meu ver, né, pensando, é a suspensão, que pode tirá-lo, né, do convívio com os demais empregados. O que tu pensas a respeito? E qual justa causa seria, Veja, já complementando? É claro que, numa discussão assim em tese, nós temos de imaginar as condições, inclusive para que o empregador faça isso, digamos, da maneira mais segura possível, né? Ou na melhor condição possível de segurança jurídica. E é claro que, para este efeito, a progressividade, a chamada progressividade, será sempre bem-vinda. Mas você bem disse, bom, face à advertência e se coloca um trabalhador que pode estar contaminado no meio ambiente de trabalho, isso não faz nenhum sentido e, de fato, até me parece que são coisas distintas. Uma coisa é o exercício do poder punitivo ou do poder sancionatório, aplicar a advertência, aplicar depois a suspensão e, no limite, a dispensa com justa causa. Outra coisa é o próprio poder modulatório, no sentido de dizer, olha, independentemente de punição, se você não se vacinou, você não trabalha. E aí, nós temos algumas alternativas para isso. O trabalhador, por exemplo, apresenta, como nós discutimos aqui, o teste de Covid, o PCR negativo. Nessa condição do PCR negativo, ele poderia trabalhar como, digamos, uma concessão do empregador. Mas, se ele não se vacinar, numa próxima ocasião, ele será suspenso. Ou então, numa hipótese limítrofe, o empregador banca aquele dia. O trabalhador não se apresenta ao trabalho, mas recebe o salário. Só que ele sabe que se em 48 horas, em 24 horas, ele não se vacinar, já estando no seu momento, diante do plano nacional, etc., ele será suspenso. Eu acho que a justa causa imediatamente aplicada pode eventualmente sofrer um questionamento maior. Não que ela seja impossível, não acho que é impossível, mas pode sofrer um questionamento maior. Talvez, em se chegando à hipótese dos profissionais da saúde, né? Que são pessoas que têm que naturalmente ser imunizadas. Qual é a alegação? Eu acho que tudo passa pela necessidade da justificativa válida, como tu bem disseste. Concordo. As exceções são poucas. Então, eu não quero me vacinar porque eu não quero me vacinar. Porque eu não quero. Né? Eu sou médico, atendo na linha de frente de um hospital, na Covid, mas não vou me vacinar porque eu entendo que eu não quero me vacinar. Não é uma justificativa válida. Né? Eu pensava e aí a gente vai dizer que o médico não tem discernimento para saber das consequências de uma recusa. Ele não está expondo, né, o perigo de contágio todos os demais colegas e a população em geral? Eu não sei. Pois veja. Por isso é que eu lhe dizia, dependerá da hipótese. Eu estava pensando no trabalhador em geral. Comum, Comum. Mas você tem toda a razão. Estamos falando de um médico que tem toda a instrução, né? Tem todo o acesso, inclusive,
às pesquisas, tem compreensão em relação ao que é divulgado, tem maior discernimento até para não ser, digamos, iludido por fake news, e, inclusive, para resistir a essas tentações ideológicas, políticas, etc., que são negacionistas. Me parece que, nessa situação, a hipótese é muito mais grave. Então, se eu estou falando de um médico, vamos imaginar aqui, no contexto de um hospital, um médico coordenador de PCMSO, que está se negando a se vacinar porque tem uma visão negacionista, aqui me parece que, eventualmente, a gravidade da conduta admita uma dispensa com justa causa imediatamente. Até pelo exemplo. Porque se é o médico coordenador, não é, do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, que está se negando, que exemplo ele dá aos demais? Então, aqui talvez caiba. Eu estava pensando no trabalhador ordinariamente considerado. Caso a caso, né, Guilherme, novamente. E a gente... Exato. E assim, só para complementar, qual seria a hipótese de justa causa? A própria Beatriz referiu aqui. Artigo 158 da CLT. Cabe aos empregados. Primeiro, então, dever, para mim, eu não estou aqui sequer mais falando de obrigação, porque a gente está naquele capítulo que trata de medicina e segurança do trabalho, que, para mim, ali no título 2º da consolidação das leis do trabalho, é o capítulo que mais envolve normas de ordem pública no direito do trabalho. Então, a meu ver, nós não estamos falando nem de obrigação naquele sentido do direito privado, estamos falando de dever. Em um sentido que envolve, inclusive, a noção de ordem pública social. Não é? Então, cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2º do artigo anterior. Segundo, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. E aí vem, parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Vejam, injustificada. Já falamos das justificativas possíveis na pergunta anterior da Beatriz. Recusa injustificada. Primeiro, a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2º do artigo anterior. B, ao uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Máscara, por exemplo, trabalhador que se recusa a usar máscara nesse contexto. Então, estamos falando de uma empresa neste momento atual. Os seus trabalhadores ainda não foram alcançados pelo atual estágio do Programa Nacional de Vacinação, mas a empresa vai exigir que usem máscaras. Ela está em atividade, ela vai exigir distância mínima e uso de máscara. O trabalhador se nega a utilizar máscara, artigo 158, parágrafo único, a linha B. E poderá responder por isso. E se reiteradamente ele se recusar, poderá ser dispensado com justa causa. Ok? Mesma coisa, me parece, até por aplicação analógica, se ele se recusar à vacinação quando for o momento oportuno. E mais ainda, se houver uma norma coletiva ou uma norma interna da empresa estabelecendo o padrão em que a sua população laboral, a comunidade de trabalho, vai se submeter à vacinação de acordo com o andamento do Programa Nacional. Aí eu passo da linha B para a linha A. É o trabalhador que se recusa a observar as instruções em matéria de saúde e segurança do trabalho. O que me leva, inclusive, ao 482 também, quando eu falo em ato de indisciplina e insubordinação. Eu concordo contigo. E aí, agora, pensando pelo outro lado, né, que a gente agora está discutindo as consequências do empregado de se recusar à vacinação obrigatória. Partindo do pressuposto que o empregador não vai exigir essa obrigação, né, a vacinação obrigatória, haveria margem, né? Hoje eu fiquei pensando, essa é uma pergunta minha, para essa matéria ser questionada via ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, também exigindo danos morais coletivos por expor os trabalhadores ao risco de contágio? O que tu pensas a respeito? Pois é, veja, acho que o risco maior da empresa
é exatamente se ela, empresa, se ele, empregador, tiver uma militância negacionista. Aí o risco é imenso. E se isso for, primeiro, o Ministério Público do Trabalho ou o próprio sindicato, nesta circunstância, pode agir preventivamente, não tenho dúvida de que sim. Aliás, essa é a tônica das questões em matéria de meio ambiente e trabalho, prevenção e precaução. O que se espera, inclusive, é que o sindicato profissional ou o Ministério Público do Trabalho ajuizem ali uma ação civil pública, peçam uma medida de tutela inibitória ou de tutela de remoção de ilícito para que a empresa que está ali fomentando entre os seus trabalhadores uma atitude negacionista mude a sua conduta e estabeleça nos limites da empresa uma política mínima de observância dos padrões nacionais de segurança sanitária em relação à Covid-19, inclusive no que diz respeito à vacinação, sob pena de multa diária, aquela história toda. E mais, se a empresa não faz isso, e independentemente de ação, e depois há lá um surto de Covid entre os seus trabalhadores, não há dúvida nenhuma, a meu ver, de que ela responderá de modo objetivo por todas as lesões que derivarem, por todas as sequelas que derivarem dessa doença. Inclusive veja, danos morais coletivos, Guilherme? Acho que não pode tenho ser dúvida. O caso. Também. Dano moral individual e dano coletivo. Moral coletivo. Eu entendo, essa foi uma discussão que eu tive em uma outra live com o nosso querido amigo Ney Maranhão. Uhum. Eu me lembro dessa live. O fato de o trabalhador adquirir, o fato de o trabalhador ser contagiado pelo SARS-CoV-2 já lhe dá o direito à indenização por dano moral? Eu diria, em princípio, que sim. Porque, veja, eu vou publicar um artigo, deverá sair agora em abril, também pela revista LTR, que diz respeito, eu elaborei com 3 médicos da Faculdade de Saúde Pública da USP, e nós estamos examinando a questão da Covid, nexo de causalidade, etc., perspectiva epidemiológica, perspectiva jurídica. E lá nós estamos também enfrentando esta questão. Veja, em primeiro lugar, nós temos de entender que, a rigor, a Covid-19 não seria sequer uma pandemia. Ela é uma sindemia. Porque, diferentemente do que a gente ouviu por aí, ela não é democrática. Há um corte social cruel na Covid-19. Ela alcança mais as classes baixas, especialmente nas suas configurações mais letais. Ela alcança, sobretudo, as classes mais baixas, com menor capacidade aquisitiva, as classes ou as faixas com menor escolaridade. Já há estudos nesse sentido. Ela alcança, sobretudo, homens, especialmente na sua letalidade, e, sobretudo, negros e pardos. Então, já há pesquisas nesse sentido. Vejam, portanto, repito, que ela não é uma doença democrática. Sim. Ela tem um pendor social claro. Por isso é que ela é uma sindemia. E como sindemia, ela tem algumas características muito próprias em relação, por exemplo, à gripe aviária, em relação a SARS-CoV-1, ao SARS-CoV-1, não é? Enfim, as outras recentes situações de contaminação viral semelhante que nós tivemos. E um dos seus pontos, digamos, mais ignorados é a letalidade. E aí, nesse artigo, nós examinamos isso, né? A transmissibilidade, todos esses padrões. E o critério da letalidade. A letalidade, ela ainda enfrenta uma névoa de incerteza. Não se compreende bem por que é que a Covid-19 é letal em alguns casos e em outros não. É claro que a letalidade aumenta vertiginosamente quando estamos falando de grupos de risco, comorbidades, idosos, etc. Mas há letalidades que alcançam, por exemplo, jovens.
não é? Professores de educação física, esportistas. Sim. E, em outros casos, até mesmo indivíduos que têm uma idade mais avançada, que não estão em condições físicas tão abonadas, digamos assim, ela de fato se comporta de uma outra maneira. Ainda não há uma clareza quanto ao fator que leva à letalidade, especialmente em relação àqueles grupos que não são de risco. Até por isso, então, me parece que caberá indenização por dano moral se o indivíduo simplesmente contrair a SARS-CoV-2 no contexto da relação de emprego. Porque passa a haver uma apreensão e, portanto, um sofrimento psíquico, uma perturbação quanto ao fato de que ele pode desenvolver uma doença letal. É semelhante, mutatis mutandis, ao indivíduo, e nós já temos vários julgados aqui no TRT-15, inclusive na Câmara onde eu atuo como convocado, sexta Câmara, do indivíduo que foi exposto ao amianto. Ele pode desenvolver câncer? Pode. Ele pode não desenvolver câncer? Pode não desenvolver câncer. Mas há um risco razoável? Há. E só por isso, a meu ver, cabe a indenização por dano moral. Não é? Nós temos decidido assim na sexta Câmara e me parece que não pode ser diferente em relação à Covid, na minha visão. Com muito maior razão, se houver efetivamente uma contaminação coletiva, sintomática, como você imaginou. Nesse caso, o dano moral coletivo é indiscutível, na minha visão. E passando para o plano individual, Guilherme, essa pergunta passou várias vezes aqui. Pode haver, no caso de um empregador não adotar, né, essa vacinação obrigatória, ser negacionista, enfim. O empregado individualmente pode entrar com uma ação reclamatória, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, a margem para essa discussão, o descumprimento das obrigações contratuais pelo empregador? É interessante. Vamos imaginar, um empregador negacionista diz, olha, aqui eu não exijo vacina e podemos ir até além, né? O empregador cria lá uma política verbal de terror no sentido de que aqui eu não aceito mariquinhas. Eu não quero aqui quem fique aí de frivolidades e resolva se vacinar. Mas não e é, nem vou admitir que alguém falte ao trabalho para se vacinar. Quero todo mundo é só uma aqui. gripezinha, não é? É só uma gripezinha e brasileiro tem que ser macho, né? Vamos imaginar aqui esta situação hipotética, né? Por que ninguém diria isso, né? Convenhamos todos. Não, claro que não. Vamos imaginar essa situação hipotética. Poderá um outro trabalhador dizer, não, mas eu não posso trabalhar nessa circunstância. Quer dizer, ele não apenas está admitindo trabalhadores que se recusem a vacinar, embora aqui, nesta cidade, neste momento, a maior parte dos trabalhadores dessa comunidade laboral já devessem estar se vacinando, ele não só está admitindo que eles compareçam sem se vacinar, como ele está estimulando. Não é? Ele está estimulando, ele está dizendo, olha, aqui eu não quero mariquinha, aqui eu quero caba macho que venha sem se vacinar. E eu não quero correr esse risco, eu tenho família, não quero me contaminar. Então, entendo que o empregador está violando um dos seus deveres acessórios. Não são nem cláusulas contratuais, que é o dever acessório de indenidade psicofísica, que deriva de todo este título de medicina e segurança do trabalho. E, portanto, 483, a linha D da CLT, rescisão indireta. Caberia? Minha resposta, em tese, caberia. Caberia, concordo também. Tem mais uma pergunta da Rose, que é desembargadora Rosemary Pires, TRT 3. A Rose mandou um monte de perguntas. A Rose está aí. Rose, um beijo. Partindo do pressuposto, né, Guilherme? Hoje eu li uma notícia que parece que as clínicas particulares de vacinação conseguiram adquirir ou fizeram uma promessa de aquisição de 5 milhões de doses de vacina. Partindo do pressuposto, então, de que o empregador, né, ao exigir a vacinação obrigatória, é responsabilidade dele, essa vacinação obrigatória, ele pode adquirir essas vacinas para imunizar seus próprios empregados fora desses calendários oficiais do SUS,
E aqui eu vou botar uma pimentinha. Como é que a gente conjuga essas exposições com os princípios da solidariedade, da fraternidade? Lembrando aqui de um recente artigo, né, dos colegas Souto-Maior e da Valdete Severo, que trataram a respeito da matéria, enfatizaram a necessidade do emprego, abre aspas, de uma postura ética diante da vida, né? Sabendo que é uma questão coletiva muito mais do que individual. Como é que a gente resolve esse dilema? Essa é uma questão interessantíssima também, que basicamente é o seguinte: o empregador, dentro daquela ideia que nós até já falamos aqui, que ele deveria implementar no âmbito da empresa uma política própria sanitária em relação à Covid-19, que inclusive envolva o seu modo de agir, não é, em frente ou de frente à vacinação, e neste caminho, inclusive, estimulá-la de alguma maneira e obviamente, fomentar a vacinação entre os seus trabalhadores para que o seu meio ambiente do trabalho também esteja cada vez mais imunizado. Aquela lógica de imunidade de rebanho funciona para a sociedade como um todo, funciona para as grandes comunidades, também funciona para o meio ambiente do trabalho, da mesma maneira. Agora, nós poderíamos imaginar a situação daquele empregador que queira ir além disto e, digamos, queira furar a fila. Mas furar a fila de uma maneira mais elegante, vou utilizar a expressão. Ou seja, ele quer comprar a vacina. Não que vai acontecer, né, Guilherme? Porque isso é hipotético, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Mas vamos imaginar... Já não está acontecendo, né? Já não está acontecendo. Empresas ou associações, enfim, decidam comprar vacinas, especialmente aí no mercado externo, né, para imunizar as suas comunidades internas. Então, aquela empresa quer imunizar os seus trabalhadores e, desta maneira, ela vai, de fato, se antecipar ao momento em que, digamos, a comunidade seria atendida pela vacina dentro daquelas faixas etárias e faixas de prioridade do Plano Nacional de Vacinação. Ela poderia fazer isso? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, se ela fizer isso e o trabalhador se recusar, ele poderá ser dispensado com justa causa? Então, a situação é esta. Vamos imaginar que se admita ou que uma empresa negocie externamente comprar um lote lá da AstraZeneca ou de qualquer outra vacina, da Coronavac, para aplicar aos seus prepostos e trabalhadores. Nesta situação, o trabalhador pode se recusar e, antes disso, isto pode ser feito? Então, eu vou responder de acordo com o que me parece neste momento. Mais uma vez, evocando a evolução do estado da técnica e o que me parece já está adquirido do ponto de vista médico pela comunidade científica. Estes programas nacionais de vacinação, eles têm uma cadência própria. É claro que isso depende também do volume de vacinas disponíveis. Mas, além disso, a cadência, né, os níveis de prioridade, etc., observam, esses critérios observam as exigências de base epidemiológica. Ou seja, há uma estratégia de imunização por detrás disso. Não é à toa que os profissionais que estão na linha de frente são vacinados primeiro. Não é um privilégio porque eles são os heróis do nosso momento. É porque eles estão mais sujeitos à contaminação. E porque eles estão mais presentes em ambientes nos quais outros pacientes, inclusive, que muitas vezes, eventualmente, não estarão contaminados com o SARS-CoV-2, poderão vir a se contaminar. Porque, embora eles estejam na linha de frente, muitas vezes eles não atuam apenas nos casos de Covid. Não é? Então, há uma razão epidemiológica para que isto seja observado. E se eu começo a admitir que entidades privadas furem a fila,
mesmo de um modo legal, entre aspas, ou seja, sem nenhuma desonestidade em princípio, não é? Pagando por isso, eu começo a comprometer na escala coletiva este processo de imunização progressiva da sociedade. Ou seja, de alguma maneira, eu estaria atendendo ao interesse individual ou até ao interesse coletivo, pensando na coletividade, na comunidade laboral daquela empresa, em detrimento do interesse público. E aí, minha querida Beatriz, nós temos de nos lembrar do velho e bom artigo 8º caput da CLT, que nos diz, quando trata das fontes formais do direito do trabalho, do juízo de ponderação que se deve fazer neste particular. E aí o final do caput do artigo 8º diz claramente: nenhum interesse particular ou coletivo prevalecerá sobre o interesse público. Se o interesse público aponta para um programa nacional de imunização que tem, repito, uma certa cadência, uma certa criteriologia, e se o fato de empresas ou, enfim, associações privadas comprarem externamente esta vacina, se isto puder concretamente comprometer a eficácia deste Plano Nacional de Imunização, me parece que, inclusive judicialmente, estas imunizações fora de época podem ser obstadas. E aí, mais uma vez, análise caso a caso. Sim. Segundo ponto, diante de uma situação como esta, o trabalhador pode se recusar sem nenhuma consequência contratual, digamos. Veja, se eu estou falando de uma iniciativa empresarial, de uma iniciativa de um determinado empregador, que compromete o Programa Nacional de Imunização, e que, nesse contexto, numa via inversa de objeção de consciência daquela que nós estávamos dizendo, né? O trabalhador disser: não, eu quero esperar a minha vez, porque, enfim, conheço o que se publica a esse respeito e me parece que a atitude da empresa não está correta. Neste caso e neste contexto, me parece, agora sim, ele não pode ser demitido com justa causa, porque ele é um direito está de no exercício resistência, regular, né? do seu direito. Um direito de resistência, né, Guilherme? O direito de resistência vale. E aqui eu acho que vale invocar novamente o que a ministra Carmen Lúcia falou, como a gente no início da live, né? Que a Constituição não garante, não protege a liberdade de uma pessoa soberanamente egoísta, né? Ou de uma empresa soberanamente egoísta, né? É interessante. E voltando àquela discussão da discriminação, que foi várias pessoas aqui perguntaram, então vamos que a política da empresa seja essa, estabelecida em regulamento. Vacinação obrigatória, tudo certinho. E eu coloco um anúncio para contratar empregado e está lá. Exigência, está devidamente vacinado. Esse empregado não é contratado porque disse que não vai se vacinar e não quer se vacinar. Ele pode entrar com uma ação judicial alegando discriminação. Há discriminação nesse caso? Até que ponto vai o direito do empregado não querer se vacinar e o direito da empresa de estabelecer políticas gerais no seu regulamento? Me parece que a discussão aqui vai na mesma linha daquele nosso debate anterior sobre a possibilidade até de se utilizar, de um empregador se valer do seu poder punitivo. Uhum. E aí é o famoso argumento a fortiori, não é? Se o empregador poderia, no limite, até demitir com justa causa aquele trabalhador que, sem justificativa alguma, estando já em condição de ser vacinado, de acordo com a cadência do Programa Nacional de Vacinação, se recusa a fazê-lo, comprometendo a própria integridade do meio ambiente de trabalho, com maior razão, a fortiori, a meu ver, pode não admiti-lo. Uhum. Mas aí vale tudo aquilo que nós discutimos antes. O trabalhador vem e diz: sim, eu não me vacinei, mas eu não me vacinei porque há aqui uma vulnerabilidade de base alergênica que me autorizava
a não ser vacinado, me autoriza a não ser vacinado. Ou, sim, de fato eu não me vacinei, mas é porque eu sou mãe, lactante e, para o meu caso específico, há essa autorização médica. Mas tu não achas... Enfim, e se não for esta condição, me parece, e se a empresa está se precavendo no sentido de garantir o seu meio ambiente de trabalho rígido, não pode, pela mesma razão em que não poderia se empregado estivesse, não pode, na perspectiva de se empregar, simplesmente por uma razão filosófica, ideológica, sem uma justificativa de base médica, dizer não me vacino, e se você não me admite nessa condição, eu estou sendo discriminado. Seria mutatis mutandis algo como dizer o seguinte: olha, eu não vou usar EPI, eu já estou avisando você que eu não vou usar EPI, e se você não me admitir por conta disso, você está me discriminando. Me parece que a analogia cabe nesse sentido. Portanto, seria possível, neste contexto, em princípio, não admitir a pessoa que não quer se sujeitar injustificadamente, e estamos falando de justificativas que sejam juridicamente admissíveis. Sim, mas a se submeter ao Programa Nacional de Vacinação. Mas mesmo havendo uma justificativa válida, por exemplo, eu sou alérgico e tal, não vou me vacinar, a empresa não estaria dentro do poder disciplinar, do poder diretivo dela, de não admitir o empregado, porque não faz parte da... Né? Porque vamos que ela, avançando um pouco mais, ela admite esse empregado e vai ter que colocar em licença remunerada, ou vai ter que colocar em teletrabalho, ela vai ter que fazer uma adaptação, já que ele não é vacinado. Então, haveria ainda assim discriminação? Seria um abuso de direito? Eu não querer admitir, mesmo havendo uma justificativa válida? Esses hard cases precisam sempre ser pensados de acordo com o caso concreto, né? Mas, assim, me parece que a hipótese anterior apresenta até uma seriedade maior. Por exemplo, a empresa já tem este empregado. Este empregado está lá há anos. Este empregado, por razões religiosas, não quer se vacinar. Mas a empresa tem vagas de teletrabalho. E ela poderia deslocar esse trabalhador para uma vaga de teletrabalho, né? Ou então, naquela outra hipótese, esse trabalhador tem uma razão para não se vacinar. Então, de todo modo, não poderia ser demitido com justa causa. E a empresa tem vaga de teletrabalho, mas ela prefere demitir. Aí me parece que nós estamos caminhando para uma dispensa discriminatória, Lei 9.029 de 95. Tá, mas isso é para quem já esteja empregado. Agora, imagina a seguinte situação. A empresa não tem vaga de teletrabalho. Aí vem o indivíduo e diz, olha, eu quero trabalhar, mas eu não quero me vacinar. Sim, mas aqui nós não vamos correr este risco. Nós queremos que os nossos trabalhadores tenham uma condição sadia no meio ambiente de trabalho. Ok, arrume uma vaga de teletrabalho para mim. Não, mas eu não tenho. Te vira. Será que o empregado pode exigir que a empresa que não tem, naquela altura, trabalhadores em teletrabalho, se organize apenas para atendê-lo? Me parece que, em princípio, não. Seria levar longe demais esta liberdade, esta objeção de consciência do trabalhador. Eu concordo. Tu achas, Guilherme, isso é algo que também surgiu lá no Ágora, né? Porque surge tudo naquele grupo. Eu encontrei um material farto aqui para a nossa live lá. Se é uma discussão válida a existência de ofensa aos direitos da personalidade e a exigência da vacinação, o direito do empregado sobre o próprio corpo se sobrepõe à obrigação do empregador de manter um ambiente de trabalho sadio, né? Porque o que se falou lá, foi um colega que falou, a aplicação da vacina faz uma perfuração na pele, que para ele é uma violação ainda que mínima da integridade corporal e, portanto, uma violação aos direitos da personalidade, né? Haveria aí como é que a gente faz esse equilíbrio aí? Ponderação, novamente? Sim, mas veja, o colega tem toda a razão, não lembro quem foi, mas ele tem toda a razão. Eu até escrevi sobre isso, não sobre especificamente a questão da vacinação para a Covid, porque eu não tenho bola de cristal, né?
mas escrevi com relação a outras situações semelhantes, como, por exemplo, a questão do bafômetro, que eu já mencionei aqui, do etilômetro, como, por exemplo, a questão dos testes genéticos em ações de paternidade. E eu fiz isso até à luz do direito comparado. Quem se interessar, eu vou fazer até aqui um merchan, um auto-merchan, me permita, minha querida amiga. É uma obra que se chama Direito à Prova e Dignidade Humana. Direito à Prova e Dignidade Humana. Foi publicado pela LTR, tem aí alguns anos, e fala exatamente, na verdade fala de várias coisas, mas um aspecto nuclear do livro são exatamente as provas judiciais e administrativas que só podem ser obtidas mediante a sujeição física de outrem, ou mediante a intervenção no âmbito da integridade física de outrem. Há casos que nos remetem a isso de modo mais recorrente do que nós possamos imaginar. Havia um caso em Portugal, né, que foi julgado pelo Tribunal Constitucional português, muito interessante, que eu cito no livro, que não tem nada a ver com o Covid, mas tem a ver com essa hipótese específica que o colega referiu, que era o seguinte: o Ministério Público ingressou com uma ação de investigação de paternidade em favor de uma criança. A criança estava em uma situação de risco alimentar, não é? Família pobre, mas a mãe não queria entrar com a ação, provavelmente porque havia sido ameaçada ou, enfim, havia chegado a algum acordo com o suposto pai. Então, a mãe não queria oferecer material genético para o teste de DNA e não queria oferecer o filho para a retirada, enfim, de sangue ou de um fio de cabelo para o efeito deste teste. E quem responde pelo menor incapaz é a mãe. E, obviamente, o réu muito menos. Então, a questão que surgiu foi esta. Bom, mas então pode-se obrigar, seja a mãe, seja a criança, a fornecer material biológico para a prova? E, no final das contas, nesse caso concreto, o tribunal terminou entendendo que sim. Interessante, né? E, neste caso específico, para que houvesse uma mínima certeza que só o teste de DNA poderia nos dar, na ponderação específica, considerando todos os elementos envolvidos ali, prevalecia o próprio direito à identidade genética da criança. O direito de que ela soubesse de onde é que ela vem, não é? Isso prevaleceria sobre o direito da mãe de se recurso, preservar no aspecto da integridade física quanto a um fio de cabelo. Bom, então veja, é bem uma discussão de proporcionalidade. Então eu trato sobre isso neste livro, e isso não tem jeito, sempre se vai resolver pelo princípio da proporcionalidade. No caso específico, Beatriz, nós temos de voltar àquela nossa discussão anterior. Me parece que violação à integridade física haveria na vacinação forçada. E não é disso que nós estamos falando aqui. Essa distinção então, nem é muito importante, né? Essa distinção é muito importante, né? Porque o Supremo fala várias vezes, vacinação obrigatória ou compulsória não é forçada. E muitas vezes, quando a gente vê dizendo assim, mas como é que eu vou obrigar o meu empregado a tomar? Não é isso, né? A vacinação obrigatória quer dizer que o empregado pode vir a ter sanções ou restrições à circulação ou restrições ao trabalho em si, né? Então, isso eu acho que é muito importante esclarecer, porque há uma confusão generalizada do obrigatório significar forçado, e não é nesse sentido a decisão do STF. Exatamente. Então, na minha opinião, e seguindo a decisão do Supremo, que me parece, repito, que foi a mais acertada aqui, dentro daquela ideia de concordância prática, né, que é bem própria do Conrad Hess. Então, me parece que o Supremo trabalhou bem esses conceitos que vêm da doutrina alemã, da jurisprudência constitucional alemã, etc. O que é que me parece? Respondendo ao colega,
de fato, nem o poder público, a meu ver, poderá obrigar mano militare a que aquela pessoa receba uma vacina com a perfuração da sua pele. Veja, eu estou falando de maiores e capazes, porque em relação a incapazes, eu entendo que pode haver a obrigação. E é o caso daquela... Porque aí, aí é o princípio da absoluta prioridade, é o princípio da proteção integral, não é? Da criança e do adolescente. E foi exatamente o como caso, eu disse, se o tratado, pai, né? inclusive, se recusa a isso, pode responder até criminalmente. Sim, e foi exatamente então, me parece que no caso de menores, para não utilizar a expressão de crianças e adolescentes, como eles não têm a possibilidade de se recusar, não poderão os pais se recusar por eles. Agora, maiores e capazes, correndo o risco, poderão. Sim. E aí, se adoecerem, não poderão depois pretender, por exemplo, processar o Estado, nem processar a empresa, mas não poderão ser compulsoriamente ou ainda forçadamente obrigados a ter a pele perfurada, nem pelo poder público e muito menos pelo empregador. Isso é uma coisa. Outra coisa é se sujeitar a essas medidas indiretas. A meu ver, isso pode acontecer em relação ao poder público e em relação ao empregador, guardadas as devidas proporções. Sim. Só acrescentando, Guilherme, inclusive no leading case, o STF, era justamente essa discussão, porque eram pais de filhos menores, né? Pais veganos que se recusaram a vacinar os seus filhos, né? Era isso que estava se discutindo, só complementando. Tem uma pergunta aqui interessante do Felipe Meleiro, fala assim, ó, no caso hipotético de uma empresa negacionista, que já foi tratado, né, onde a maioria dos empregados querem se vacinar e outros não. Nesse caso, o Guilherme veria as possibilidades de greve sanitária ou mesmo direito de resistência com base no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, em falando de empresas situadas em São Paulo, invocando a Convenção 155 da OIT. Com toda certeza. Foi uma excelente lembrança aí do nosso colega. É exatamente o que acontece. Vamos imaginar uma empresa negacionista que fomente, inclusive, este espírito negacionista dos trabalhadores. Né? E aí, realmente, se forma ali uma ala que começa a dizer, não, eu não vou me vacinar, eu não quero saber, o patrão tem toda a razão. Uma outra ala da comunidade laboral passa a dizer o seguinte, irmão, isso é inaceitável. Mas aí não é um indivíduo, é um grupo que vai dizer o seguinte, não aceitamos. E diante disso vamos paralisar nossas atividades. Vejam, imaginando uma situação de pandemia, como essa a situação atual. Então, não vamos pensar uma suposta situação daqui a um ano, em que nós já tenhamos aí alcançado o nível de imunidade de rebanho, em que nós não tenhamos mais uma situação de pandemia global, em que não haja mais um estado de calamidade. Aí a situação é outra. Nós teríamos de analisar a situação concreta naquele momento. Mas neste momento de pandemia global, em que nós temos aí um segundo pico, não é? Estamos chegando em 250 mil mortes. Neste momento em que seguem as condições gerais do estado de calamidade pública, que inclusive foi prorrogado nestes efeitos, até por decisão do Supremo Tribunal Federal, também do ministro Ricardo Lewandowski, me parece que este grupo de trabalhadores poderia sim iniciar uma greve ambiental. Nos termos do 229 da Constituição do Estado de São Paulo, mas eu não sou do Estado de São Paulo. Problema algum, na verdade, isto deriva da própria Convenção 155 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, integra o nosso ordenamento jurídico e, a meu ver, tem inclusive supralegalidade. Na linha daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, lavra do ministro Gilmar Mendes e de outras tantas, com relação ao artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica. Estado constitucional cooperativo, comunidade internacional, tudo aquilo. Então, Convenção 155, Meio Ambiente e Trabalho, para mim, diz respeito a direitos humanos. Foi ratificada pelo Brasil
não tem o quórum do artigo 5º do parágrafo 3º, mas, a meu ver, é a hipótese do 5º parágrafo 2º, parte final. Supralegalidade. Mas, ainda que não tenha supralegalidade, o Supremo, em algum momento, vai ter de dizer isso, tem, pelo menos, legalidade. Isso ninguém discute. Então, tem força de lei no país. De tal maneira que, no país todo, os trabalhadores têm base legal, a partir da Convenção 155, para exercitar coletivamente esse direito de resistência. E aí será a greve ambiental. A meu ver, cabe aqui sim. Há um grave, nesta situação atual de pandemia, de segundo pico, de calamidade pública, há um grave e iminente risco se eu tiver um empregador negacionista que fomente uma comunidade laboral de recusantes à vacina. E complementando essa pergunta, Guilherme, uma pergunta interessante da doutora Patrícia Serratini, que é advogada aqui. Os funcionários podem se negar de trabalhar com um colega que não está vacinado? Que isso, tu até abordasse mais na parte inicial da live, né, no sentido de que o empregador tem que tomar as medidas, né, ou teletrabalho, ou licença remunerada, enfim, né, para preservar esse meio ambiente de trabalho sadio. Mas o que mais tu podes nos dizer a respeito? Então, veja, também por isso que eu tive cuidado de dizer nessas nossas respostas anteriores quanto a ações civis públicas ou até a greve ambiental em relação ao empregador. Eu pensei especialmente naquela situação do empregador negacionista que, por assim dizer, fomenta, ainda que verbalmente, uma política interna que potencializa o risco. Porque essa é uma situação grave que merece medidas extremas. Mas nós podemos ter uma situação um pouco diferente. Quer dizer, o empregador, ele não é negacionista, ele até está implementando ali uma política interna que favoreça a imunização do meio ambiente de trabalho, não é? E, portanto, inclusive, medidas indiretas no sentido de fato, convencer os trabalhadores a se vacinarem, etc. No entanto, tem um trabalhador lá que se nega. Ele se nega e comparece. Vamos imaginar, neste primeiro momento, o empregador até atônito, não reage com uma dispensa imediata, com justa causa, e nem suspende imediatamente. Será que isso automaticamente, vamos imaginar uma empresa de 100 empregados, isso automaticamente dá direito aos outros 99 a considerarem o contrato rescindido indiretamente? Me parece demais. Sim. Me parece demais. Há uma desproporção, agora, né? O que certamente nós vamos entender é que, por exemplo, esses trabalhadores poderão se recusar a trabalhar naquele dia se, por exemplo, esse trabalhador não estiver utilizando máscara. Não é? Aí nós temos de examinar isto casuisticamente. O que me parece é que eu não posso dizer, digamos, a partir de uma enunciação quase matemática, que se houver na empresa um trabalhador não vacinado que poderia estar vacinado, automaticamente todos os outros podem rescindir indiretamente o contrato de trabalho. Não, nós temos de ver se isto representa, da parte do empregador, um descumprimento ao artigo 483, a linha D, com gravidade suficiente para rescisão indireta. E se isso se deve, até como eu disse, ao fato de que o empregador foi tomado de surpresa, etc., naquele dia, me parece que não é o caso. Agora, se o empregador está sendo negligente, não, então todo mundo está se vacinando. Quero que todo mundo se vacine. Mas esses 10 aqui não querem se vacinar. Então deixa para lá. Deixa que eu não vou criar caso por conta disso. Aí sim, essa atitude negligente que vai se procrastinando no tempo, ela vai configurar a hipótese do 483D para que os outros trabalhadores digam, olha, então eu não fico mais trabalhando aqui. Nós temos de analisar concretamente a situação. Gerando também danos morais. Acho que nesse caso é evidente, né? Porque é consequência, acho que lógica dessa constatação. Tem uma outra pergunta aqui do Dr. Rubles, que fala ele faz um comentário, na realidade, depois é complementado pelo Lauro.
Ou seja, o empregado será obrigado a tomar uma vacina que possui status experimental e ninguém assume responsabilidade. O Lauro complementou, fez uma boa complementação no sentido de que até que ponto a experimentação, ou seja, o fato da vacina ser experimental, seria um fator que não a tornaria cogente. Isso serviria, vamos dizer, de uma... como é que a gente analisa isso em conjunto com a decisão do STF que tornou obrigatória a vacinação no país? Isso é interessante, veja, porque me parece há talvez aí também alguma má compreensão, eventualmente, em função do que se lê e do que se entende. O que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 17, se não me engano, aqui de janeiro, o que ela autorizou? Ela autorizou o uso emergencial de vacina, né? De acordo com as suas normas internas, com a legislação federal, etc. O que isso quer dizer? Até para efeitos de mercado, etc. Quer dizer que, por enquanto, esses imunizantes, por exemplo, não podem ser comercializados em massa. Eles têm de ser utilizados conforme uma política específica, com os rigores, as cautelas e o controle da própria Anvisa. Não quer dizer, e é isso que é importante que se diga, porque até essas vozes negacionistas, que a gente às vezes escuta por aí, distorcem um pouco isso. Isso não quer dizer que a Anvisa autorizou todo e qualquer brasileiro a ser cobaia de vacina chinesa. São coisas diferentes. Quando a Anvisa autoriza o uso emergencial, a Anvisa não está dizendo, olha, tomem a vacina porque não tem jeito, mas pode ser que vocês morram. O que a Anvisa está dizendo é que o uso desta vacina é, em princípio, seguro. Ela está testando esta segurança, porque se não houver mínima segurança para o consumo da vacina, a Anvisa tem por dever público o de recusar a autorização emergencial. Então, muito cuidado com essa história de experimental. A autorização é para uso emergencial, não é para uso a conta e risco, como até acho que o presidente da República chegou a dizer. Ele disse, quem tomar a vacina vai ter de assinar uma declaração dizendo que assume o risco disso. E aí, me parece que até alguns ministros supremos chegaram a se manifestar dizendo como isso é absurdo. É claro que é absurdo. Porque se a Anvisa autoriza, ela autoriza nessa perspectiva a segurança sanitária para o consumo da vacina. Ela não está autorizando no sentido, olha, estou autorizando que não tem o que fazer, mas se morrer, morreu. Não é isto. Repito, uso emergencial significa, por exemplo, que eu não posso ter agora farmácias vendendo esta vacina, comercialização em massa. Há ainda um controle porque a Anvisa entende que é preciso acompanhar outros aspectos que ainda não estão claros. Por exemplo, a imunização, ela dura por quanto tempo? Isso ainda não se sabe. Então, eu preciso saber, por exemplo, quando eu precisarei de novas doses para os atuais imunizados. E até por isso eu não posso ter comercialização em massa para, enfim, as redes de farmácia neste momento. Há outros aspectos ainda ignorados que precisam ser esclarecidos. Isto é que é autorização emergencial. Bom, a partir disto, eu respondo às perguntas que foram feitas. Mas o trabalhador quer se recusar porque a autorização foi emergencial, porque ela foi experimental. Não, me parece que esta não é uma recusa válida. Porque, eu repito, se a Anvisa autorizou, ainda que emergencialmente, é porque ela reconhece, para os padrões científicos e legais brasileiros, que a vacina é segura. Que a vacina é segura. Agora, na pergunta primeira que foi feita, eu até posso ir além para discutir uma outra questão, que é o seguinte, vamos imaginar que a Anvisa tenha errado. Eu não estou trabalhando com essa hipótese e eu não acredito nisso. Mas para trabalhar aqui, né, na linha das hipóteses, né? Isso, na linha dos grandes penalistas, lá do início do século XX, que imaginavam todas as hipóteses, né? O indivíduo é holandês,
matou um chinês num navio de bandeira sul-africana no mar territorial britânico. Qual é a lei que se aplica? Então, são situações absolutamente hipotéticas, mas que a gente trabalha aí para exercitar o raciocínio jurídico. Eu estou dizendo isso para que ninguém diga aqui que eu estou fomentando, digamos, sentimentos de desespero. Então, eu estou dizendo textualmente, eu acredito na Anvisa. Eu acredito na Anvisa e acredito porque é um órgão sério. É um órgão sério. Então, se autorizou, e até mesmo sabemos disso, havia uma resistência até ideológica do presidente da República. Ainda assim autorizou, pelo amor de Deus. Não é? Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que haja um erro, que não seria nem só da Anvisa, não é? Porque todas essas duas vacinas que a Anvisa já autorizou estão autorizadas em vários outros países do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, tanto na Europa, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, nos Estados Unidos, a AstraZeneca, enfim, estão autorizadas em outras partes do mundo. Mas vamos imaginar que haja um erro e que, por conta deste erro, pessoas venham a morrer. Aí eu posso ter uma situação de responsabilidade civil do Estado? Eu entendo que sim. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aí, os responsáveis por este erro serão responsabilizados em caso de dolo ou culpa, ação regressiva, que é o que está previsto tanto na Constituição quanto na legislação. Posso ter, portanto, responsabilidade civil do Estado neste caso, se houver erro. O empregador pode denunciar o LID, então. Do ponto de vista da Anvisa. Comprovado Mas, volto a dizer, não acredito nisto, não estou afirmando isto, não estou sequer cogitando disto. E ainda assim, acho difícil que seja, porque o erro não seria só da Anvisa, seria de outras agências sanitárias pelo mundo afora. Mas é que são todos comunistas, Guilherme. É verdade, é tudo comunista. O mundo todo. Tem uma pergunta ótima aqui, Guilherme, e a gente daqui a pouquinho vai encerrar, né? Porque, Guilherme, nossa, agora que eu vi o horário, gente, 15 para as 10, Guilherme, nós estamos aqui emplacando com uma super audiência, agradecendo, o pessoal está elogiando, a live está excelente, realmente. Beijo para todo mundo, abraço para o Fabrício, abraço para a Stephanie, pessoal que eu estou vendo aqui. Tem bastante gente. Desirê está te mandando um abraço. Desirê, beijão, Desirê. Vocês desculpem, viu? É que eu falo muito. A Sandra Elisa... Sandra Elisa, aqui da minha região. Érica. E eu estou te explorando bastante aqui, porque o convidado, quando o convidado é bom, a gente explora bastante. E os menores aprendizes, Guilherme? É isso. Como é que fica em relação aos menores aprendizes? Então, veja, me parece que a situação é semelhante. Eles, em princípio, têm que se vacinar. Não é? Eu acho que a pergunta dela é o seguinte, ok, mas os pais são negacionistas. Os pais são negacionistas e, portanto, não admitem. Veja, aí é até o que eu pontuei, Beatriz, em relação à própria decisão do Supremo. Não é? Eu acho que imaginar que os pais possam recusar a uma criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos, uma vacina contra a poliomielite, por razões filosóficas, esotéricas, estratosféricas, religiosas, o que for. Não é? Com o risco desta criança desenvolver uma deficiência permanente, eu entendo que, na concordância prática, é ir longe demais no que diz respeito à liberdade de ação dos pais em relação a quem tem a seu favor o princípio da absoluta prioridade, o princípio da proteção integral, tudo aquilo que nós já sabemos, 227 e 228 da Constituição. Então, neste caso, a meu ver, meu entendimento, para estes casos, crianças e adolescentes, a vacinação poderia ser até forçada. Mas é o meu entendimento. Né? Porque estas crianças e adolescentes, para efeitos civis, ainda não têm discernimento para recusar uma vacinação
e suportar depois os efeitos disso. E os pais, fazendo isto por elas, na verdade, admitir isso é contrariar o princípio da proteção integral, do ponto de vista da própria integridade dessas crianças e adolescentes. É como Minha mencionaste no visão. início, né? Caberia até uma responsabilização criminal também. Exatamente. É a mesma hipótese do início. Seria como dizer o seguinte, olha, a criança pode ela pode, por objeção de consciência, entendendo que todo Estado é opressor e, portanto, o melhor é a anarquia, ela pode dirigir sem habilitação, num ato de desobediência civil. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, feita esta observação, eu devo dizer o seguinte: o pai é negacionista, a mãe é negacionista, não admitem que o menor aprendiz se vacine. Bom, o que vai fazer o empregador? Aqui, Beatriz, para mim é muito claro, o empregador jamais poderá forçar vacinação. Vacinação forçada, veja que a OMS chega a cogitar de vacinação forçada. Chega a cogitar de vacinação forçada em casos específicos, da pandemia em picos elevadíssimos, especialmente em casos como esse. Né? Mas isto será, se se admitir, a decisão do Supremo aponta em outra direção, mesmo para crianças e adolescentes, se admitir, como foi no passado, né? No início do século, sabemos bem dessa passagem da história do Brasil, seria por ato do poder público. Então, o empregador jamais vai poder praticar vacinação forçada. Ponto. Em hipótese alguma. Consequentemente, se o aprendiz não se vacina porque os pais não permitem, o que vai acontecer é que, no final das contas, o que prevalecerá é a rigidez do meio ambiente do trabalho. Esse aprendiz acabará perdendo o emprego. Ele acabará perdendo o emprego. Eu não vejo outra solução. E aí, talvez, eventualmente, em algum momento no futuro, ele poderá até processar os pais por isso. Não é? Indo um pouco além, né? E talvez exatamente, até mas neste momento eu não vejo outra solução. A intervenção do Ministério Público do Trabalho, que talvez também, aí sim. Né? A proteção do direito do menor. Guilherme, a gente está chegando a quase 2 horas de live. Eu quero te agradecer muitíssimo por essa live espetacular aqui, para usar o que todos estão dizendo. Realmente foi uma aula. Sempre que nós convidamos o Guilherme Feliciano, é sempre uma aula, e aula magna. Nunca é uma aula apenas. Puxa, muito obrigado. Muito obrigada, né, pelas excelentes considerações. Eu acho que sairemos todos hoje refletindo muito a respeito de tudo que foi dito e que das várias dúvidas que estão surgindo e que vão surgir, né? Que seja a primeira apenas, né, da live, das lives aqui na Mata. Eu te agradeço, então, Guilherme, te passo a palavra para as suas considerações finais. Eu é que agradeço, eu deixo um beijo, um abraço para todos aqui, Guilherme Granadeiro, quem eu estou vendo aqui? A Val, a Mirinha, um beijo para todo mundo, um beijo para minha esposa, que eu infelizmente não deixei ela trabalhar, desculpa, viu, Lu? Porque eu peguei o computador dela. Desculpa também, ó, segurando aqui 2 horas ali. E aí ela não pôde trabalhar porque eu estava usando o computador dela. Desculpa, então, publicamente a você. Nunca mais faço isso. E um beijo e um abraço a todo mundo, especialmente aí ao pessoal do TRT12, da Amatra 12, Andréia, Érica, ao meu querido Kilzer e a você especialmente, viu, Beatriz? Muito obrigado, vocês são sempre queridíssimas comigo e eu fico sempre muito feliz, me chamem sempre, que eu virei sempre, é uma honra e um privilégio. Muito obrigada. Guilherme, eu vou encerrar agradecendo a todos, né, que nos prestigiaram até essa hora. Tivemos praticamente 2 horas de live e todos participando. Agradeço a todos que participaram, que enviaram perguntas aqui na caixinha de perguntas. E eu finalizo com uma frase do Mia Couto. Mia Couto é um dos meus autores preferidos, né, moçambicano. Em Terra Sonâmbula, ele fala assim: o que faz andar a estrada
é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. E tenhamos muitos caminhos e muitos sonhos pela frente, Guilherme. Muito obrigada, um beijo. Boa noite, pessoal. A live ficará gravada no perfil da Matra 12 permanentemente. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.